Bom dia, meus irmãos em Cristo. Deus abençoe vocês nesta manhã e dê a graça dele, para cada um de vocês. Sejamos felizes servindo ao Senhor Jesus. Estamos já no capítulo 15 de Marcos, quase terminando o Evangelho segundo escreveu Marcos. E falamos ontem, do encontro de Jesus com Pilatos, que foi maravilhoso, A Bíblia diz que Pilatos, a cada gesto, cada atitude de Jesus, Pilatos se maravilhava mais e mais. E também, os outros 3 evangelhos descrevem isso muito bem. E num deles, quando Pilatos ainda estava julgando Jesus, a mulher de Pilatos manda um recado para ele, dizendo: diz a ele para não se meter com esse justo, porque muito sofri num sonho com ele. E ela estava dizendo: Pilatos, você está indo correto? Este homem é justo. E engraçado, se a gente criar um paralelo entre Pido negar 3 vezes, Pilatos defendendo Jesus 3 vezes, nós vemos ali um ímpio defendendo Jesus. Depois disso, então, num outro evangelho, num dos 4, porque os evangelhos falam desse momento, Pilatos, acredito que Lucas diz que Pilatos conduziu então Jesus a Herodes, e Herodes, que esperava tanto ver Jesus, porque havia ouvido sobre os milagres de Jesus, diz a Bíblia que Herodes se alegrou ao ver Jesus, por saber da fama dele. Herodes chegou até a pensar que Jesus era um João Batista ressuscitado, porque ele matou João Batista, mandou degolar João Batista, e de repente a alegria dele é ver João ressuscitado, porque ele não queria também matar João, e temia muito o povo. Por isso, então, ele gostaria de ver Jesus, só que ele esperava de Jesus fazer um milagre na frente dele, e Jesus não o fez, e ele se decepcionou. Às vezes as pessoas esperam alguma coisa para encher o seu próprio ego, esperam alguma coisa de Deus, e isso não acontece, e elas se entristecem. A alegria se torna em tristeza. Mas Herodes então manda Jesus de volta a Pilatos, não achando nele nenhuma culpa, e Pilatos usa isso como argumento: olha, eu mandei a Herodes, ele tampouco achou nele culpa alguma, vocês estão o acusando de quê? Sendo que esse homem não é culpado. Interessante isso, E de repente, para atender o povo, porque já estava predito, e Jesus tranquilizou Pilatos disso: olha, faça o que tem que ser feito, porque já foi predito isso. Isaías 53 descreve exatamente isto, e Isaías 50 também descreve tudo isso que está acontecendo. Então, eles deformam o rosto de Jesus, e esta é a visão de Isaías, um homem deformado, um homem que não era desejado, por tantas feridas no rosto, por um rosto transfigurado de pancadas, por uma cabeça inchada de pancadas, e envolto em suor, envolto em sangue. Estava ali também o cúspidos daqueles que eram os algozes de Jesus, e de repente eles levam Jesus lá para dentro e fazem uma verdadeira zombaria. Vestem Jesus de um manto escarlate, põem uma coroa de espinho na cabeça dele, cospem nele, batem nele, e daí se ajoelha e diz assim: aí, você é o rei dos judeus, não é? Quem está te batendo? Você é o rei dos judeus, nós estamos aqui acabando com a tua raça, rei dos judeus, e zombavam dele. E isso é muito interessante lembrar, que então Jesus depois é conduzido para ser crucificado. Queridos irmãos, esse tipo de adoração é uma adoração falsa, uma adoração que não agrada a Deus. Mas será que nós também, depois de cuspirmos na cara de Jesus, depois de pecarmos à vontade, depois de negarmos o nosso Senhor Jesus, depois de fazermos tanta coisa que entristece a Deus, não vamos para as igrejas, não vamos para o nosso cantinho dizendo que somos verdadeiros adoradores e que estamos agradando a Deus? Será que Deus não se entristece disso aí, de nós fazemos tanta coisa errada com o bel prazer, coisa que satisfaz o nosso próprio ego, a nossa própria carne, e depois vamos com uma falsa adoração diante de Deus e dizemos: não, eu sou diferente dos demais? Como somos diferentes dos demais se nós não procedemos assim em todo o tempo? A Bíblia tem tantas promessas lindas sobre a santificação, sobre a busca ao Senhor, e uma delas é esta: santificai-vos hoje.
e amanhã farei maravilhas no vosso meio. Então, a Bíblia sempre nos leva para a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Não é com a falsa adoração, não é com esse mundanismo dentro da igreja que nós veremos Deus operar, mas se andarmos na luz, assim veremos Deus operar. Se buscarmos a Jesus, assim veremos Deus operar. Ele morreu por nós, ele sofreu por nós. Isaías chegou a descrever que ele não foi desejado, aquela aparência dele dava repugnância de tanta dor, queríamos ficar longe dele, porque ele era um homem marcado de dores, ele estava cheio de pisaduras, ele estava cheio de pancadas, ele estava com seu rosto transfigurado, inchado, mas nós nem o queríamos, porque nós achávamos que ele merecia tudo isso, mas Jesus não mereceu nada disso. Só passou por isso porque ele assumiu as nossas transgressões, ele assumiu as nossas dores. Então, irmãos, quando formos a Deus levar uma adoração, levemos uma adoração verdadeira, levemos uma adoração de servos do Senhor Jesus, de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, pessoas que dão valor ao que Jesus fez por nós ali diante, dos seus algozes, sofrendo por nós. A Bíblia também diz que um dia ele verá o produto do seu sofrimento, o produto da sua alma, e Deus então lhe dará longos dias, passando da morte através da ressurreição. Jesus começou esses longos dias, os dias da eternidade com o Pai, e Ele está preparando um lugar para mim e para você, para vivermos esses longos dias com Ele. Deus te abençoe. Preste atenção na palavra de Deus, busque a Deus, engrandeça o nome dEle e faça uma verdadeira adoração a Ele. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.